Obrigada. Bom, gente, antes eu queria agradecer ao Glauco, à Maiara pelo convite, né? Sempre muito gratificante para mim vir falar desses dois temas que eu amo tanto, que é patente e biodiversidade. Então vamos lá. Cadê? Tá aqui. É mal de Ana, né? É ter assunto polêmico, né? Você com o CGEM, eu com as patentes, mas a gente vai tentar trazer a perspectiva, né, do que é bom, né, e do que é ruim nesse mundinho aí da propriedade intelectual. Bom, a propriedade intelectual é um conjunto de direitos que vai proteger, né, e vai dar a esse titular o direito de usar, explorar e comercializar. Né? Então, é um direito que você proíbe terceiros de usar, vender, comercializar, sem a permissão daquele inventor. Né? E no setor farmacêutico, o principal ativo que a gente usa é a patente, né? Que vocês viram aí, ontem foi falado, hoje também. Então, a gente vai tentar desmistificar um pouquinho o que acontece no mundinho das patentes com biodiversidade. Bom, a patente, ela vai assegurar a exclusividade para os titulares, isso é bom e isso é ruim. Né? Incentiva investimentos em P&D, também é bom e ruim, porque muitas vezes você eleva o preço ou abaixa o preço, se você tem ou não tem patente, e se essa patente foi ou não concedida. Né? É um estímulo à inovação, promove um ambiente de inovação para novas soluções terapêuticas, né? É uma fonte de informação muito valiosa, e isso eu sempre bato na mesma tecla. A gente que está acostumado a trabalhar com artigo científico, quando você lê um documento de patente, você tem muito mais informação ali. E é uma informação muito mais apurada. Então, não é só a propaganda, tá? Não é só a parte bonita, não é o Instagram da molécula, é a parte ruim também. Então, você consegue ver os erros e os acertos que foram feitos durante aquele desenvolvimento. Você consegue ver rotas alternativas de produção daquele produto. Então, é muito mais interessante do que muitos artigos científicos que têm uma limitação de página, que tem uma limitação de revista, tem o custo de publicar. Né? Então, você consegue achar, e você acha a informação mais recente de qualquer produto. Então, o início, quando você está lá no artigo, para ele ter publicado o artigo, provavelmente a patente já foi depositada há alguns anos. Então, é a fonte de informação mais recente que você tem. Contribui para o avanço tecnológico, né, que isso vai gerar investimento e vai gerar a comercialização, as parcerias. Então, isso pode gerar um avanço para a inovação. Possibilita a comercialização de medicamentos inovadores e amplia as opções terapêuticas. A gente tem a maior biodiversidade do planeta. A gente é capaz de reduzir a nossa dependência externa de insumos. Tanta gente fala de dependência de IFA. Né? Essa é a nossa chance do Brasil estar lá na frente. Né? A gente tem a maior biodiversidade do planeta, só que a gente conhece muito pouco, a gente explora muito pouco, né? A gente investiga muito pouco. Então, é uma chance que a gente tem de diminuir essa dependência externa. Bom, e aí tem desafios, né, e controvérsias, né? O equilíbrio, né, o equilíbrio entre a proteção dessas inovações e a garantia de acesso. Então, muitas vezes, o monopólio exclusivo por 20 anos, que é o tempo de duração de uma patente, eleva o custo do tratamento, e a gente vê biológicos que uma dose é 60 mil, né, e quando a patente cai, cai para 2 mil. Né? Então, isso é uma barreira complicada, né, que é trazida pelo monopólio. O monopólio sobre partes de seres vivos também é um tema bem polêmico. Né? Aqui no Brasil, a gente só concede patente para micro-organismos transgênicos. Fora isso, por lei, seria proibido. Né? Mas a gente vê extratos vegetais, extratos animais e microbianos sendo concedidos pelo INPI. Então, assim, o racional do INPI também no exame tem tem avançado ao longo dos anos, né? E quando é um extrato que não seja mera descoberta, que tenha uma aplicação, que tenha um comportamento diferente do seu habitat natural,
e que não seja só uma diluição, ele é sim patenteável, tá? Isso começou a ser aberto um pouquinho também aqui, esse raciocínio começou a ser aberto um pouco quando começaram a entrar os pedidos de patente de medicina tradicional chinesa, né? E aí a gente fala, é interessante, porque um dos requisitos de patenteabilidade é a novidade. E aí eu questiono um pouco, a medicina tradicional chinesa está tendo patente concedida. É estranho, porque ela vem de uma tradição, né? É um medicamento tradicional. Então, vamos dizer assim, é uma faca de dois gumes isso daí, né? Mas é aquela coisa, a China, como a gente viu no slide da Ana Luísa, a China chegou a um determinado momento, ela fez um movimento político de patentear para proteger o seu conhecimento tradicional e a sua biodiversidade. E eles foram muito felizes na estratégia deles, né? Eles patenteiam a folha, a raiz, patenteiam tudo, de uma planta, tudo de um animal, e eles são muito nacionalistas, então eles dão realmente uma possibilidade maior para os próprios inventores do que os inventores de fora, né? Então, existe um trabalho do governo, um trabalho de Estado muito forte para proteger os seus inventores e para alavancar. Isso não é feito aqui no Brasil, né? Hoje em dia, a propriedade intelectual é que está começando a avançar um pouco, né? Mas a gente vê que ainda os pesquisadores brasileiros ainda estão muito sozinhos nisso, né? E é difícil realmente. O patentês é uma língua mais complicada para o pesquisador, que tem que estar ali no campo, que tem que estar na bancada, né? Mas foi a jeito da China proteger a sua biodiversidade e o seu conhecimento tradicional. A Índia foi para os bancos de dados de conhecimento tradicional. Também é um outro jeito de proteger a sua biodiversidade e o seu conhecimento tradicional. E a gente está fazendo o quê? Quase nada. A gente não está protegendo de jeito nenhum. Tá? O muito que a gente faz é muito pouco se você for comparar com, por exemplo, a China. Saúde pública pode afetar a disponibilidade de tratamentos e isso causar um impacto no SUS, né? São as farmácias vivas, o desenvolvimento acaba impactando no SUS, até porque muito da saúde do povo brasileiro é feito para corrigir, é feito para tratar e não para prevenir. E a fitoterapia entraria muito nessa prevenção, num trabalho de prevenção, para ter uma saúde melhor. E o custo seria reduzido. Também tem outros países que fazem isso muito bem e a gente não tem feito. Bom, e aí o papel da biodiversidade na inovação em medicamentos, né? É uma fonte valiosa de ativos, né? Uma variedade de recursos muito grandes, a gente tem a maior biodiversidade, e isso é capaz de reduzir essa dependência externa. Né? A P&D, ela fornece insights para P&D de medicamentos inovadores, a gente vê muito de medicamentos inspirados na biodiversidade, então que não necessariamente vão ter problemas em relação ao extrativismo, ao manejo. Então, assim, moléculas inspiradas em moléculas naturais, isso é uma discussão também dentro do âmbito do CGEM, né? As moléculas que são inspiradas, como é que ficam, né? Amplia o arsenal terapêutico, né? E promove, se for bem feito, né, se for para o lado do bem, promove a valorização e preservação da biodiversidade e do uso sustentável. Né? Então, é uma descoberta possível você descobrir novos ativos, adaptar medicamentos tradicionais e se inspirar em produtos tradicionais que já são utilizados há milênios pelas comunidades tradicionais e desenvolver terapias personalizadas. Né? E aí, como é que fica a preservação dessa biodiversidade? Né? Ela é essencial. A gente fica falando do uso sustentável, mas se não tiver o que usar, não vai ter como usar. Né? Então, assim, é triste. Ontem eu voltei de Brasília. Brasília está insuportável, de seco. Você olha aquele horizonte, assim, aquele horizonte bege. Está um clima assim, muito esquisito. Aqui no Rio a gente tem sentido isso. Então, a gente sente o impacto das mudanças climáticas ao extremo. E a gente vê soluções de comunidades tradicionais para o impacto
da mudança climática, soluções milenares. Muitos são até utilizados hoje em dia e são adicionados aos protocolos, como a questão da queimada, né, de você fechar o jeito do manejo do fogo, né, o jeito de você olhar a previsão de tempo através de troncos de árvores. Então, assim, tem soluções que já são milenares para auxiliar, e o brasileiro, a sociedade finge que não vê e deixa realmente essa população à margem, né, dessa discussão. Então, a preservação da biodiversidade é essencial para garantir a ética e a sustentabilidade, para buscar novos medicamentos, respeitando os ecossistemas e as comunidades locais. Pode gerar impactos sociais positivos, né, desenvolvendo essas regiões, e a valorização do conhecimento tradicional vai contribuir também para a preservação cultural e o reconhecimento dos guardiões desse saber, né? Bom, também garantia de acesso justo e repartição dos benefícios obtidos, como a Ana já explicou, desenvolvimento de parcerias estratégicas entre instituições científicas, empresas e comunidades, criando oportunidades de colaboração e desenvolvimento conjunto. Ontem eu vi pela palestra do professor Emerson essa discussão da universidade e empresa. Eu estou há 25 anos trabalhando com isso e é o mesmo discurso há 25 anos, sabe? E a gente vê que não, que tem professores que são empreendedores, tem professores que são esses que estão aqui, que têm a caixinha aberta, sabe? Pensam fora da caixinha, sabe? Não fica naquela mesmice de, a indústria não quer me ver, a indústria, o pesquisador fica dentro do laboratório. Não, gente, existe pesquisador que trabalha em parceria, sim, que desenvolve produtos, sim, que tem divisão de royalties, sim. Então, assim, tem que mudar também a mentalidade da gente, sabe? Sempre achar que, é muito difícil, é muito difícil. Escolhe o difícil, gente, sabe? Morar no Brasil já é difícil, né? Então, a gente tem que saber escolher qual o difícil que a gente quer, né? E a regulação eficaz e a proteção pela propriedade intelectual pode garantir essa recompensa aos inventores, né, aos inovadores, e a promoção da inovação na área farmacêutica. E mudar também. Anteontem eu falei para um grupo de farmácia lá na Universidade do Distrito Federal e, assim, eles não tinham noção de muita coisa sobre medicamento, sobre fitoterápico, sobre patentes. Sim, parece que abriu uma caixinha. É isso, tem que capacitar os jovens que estão chegando no mercado aí, para eles não virem com aquela coisa alopática na cabeça, sabe? Catequizado de, olha, não, o laboratório vai lá, faz um congresso bonito, né? Tem que deixar o lobby farmacêutico um pouquinho de lado e capacitar, abrir a cabeça desses jovens, porque são eles que vão estar aqui daqui a 10 anos, são eles que vão estar produzindo os medicamentos daqui a 10, 20 anos, né? Bom, e aí os desafios são justamente identificar esses compostos, né? O que vale, o que não vale, como é que funciona, né? Conseguir fazer esses testes, o estudo do potencial terapêutico também, tudo é mais complexo quando você está lidando com matéria viva, né? Desafios na síntese e na produção, né? E aí, a propriedade intelectual, para mim, pelo menos, que vendo meu peixe, né, e gosto do assunto, né, é uma fonte de conhecimento para a bioprospecção. Tá? E aqui a gente não está falando em monopólio, a gente não está falando de venda, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de bioprospecção, de referências bibliográficas, é ler. Então, é colocar esses jovens para ler a patente, para eles entenderem do que eles estão falando, eles entenderem o que eles estão fazendo na bancada, né? Trazer segurança jurídica para quem está pesquisando. Se você tem ali a sua pesquisa protegida, você fica mais tranquilo, ao invés de ter que sair correndo, porque uma outra empresa vai desenvolver ao mesmo tempo que você, e vai ter muito mais investimento para correr na frente, né? A rastreabilidade daquela matéria-prima, de onde veio. Vocês viram que o tratado da OMP vai ter que dizer a origem. Eu estou identificando dentro de um banco de patentes o que é brasileiro e o que não é. Eu estou tendo dificuldade para fazer isso. Eu sou bióloga. Porque você tem que ir na discussão do taxonomista lá para saber qual é o centro de origem real daquela espécie. E o tratado vai exigir isso. Então, tem que ter consciência disso. E trazer a proteção intelectual de produtos e processos,
né, dos conhecimentos tradicionais associados, que tem muito. É engraçado que tem patentes que a pessoa declara que não teve acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional. Aí você vai ler o relatório descritivo, está lá, essa espécie é nativa da Mata Atlântica e é utilizado pelos povos tradicionais, não sei o quê. Eu falei assim, gente, a pessoa não leu o que ela escreveu, ela diz que não tem acesso, e aí dentro do relatório descritivo está lá bonitinho. Qual é a comunidade, como que acessou, como que não... Parece coisa de maluco, né? Então, assim, uma coisa não conversa com a outra. E essa proteção intelectual ajuda a valorizar os reais detentores desse conhecimento tradicional, né? Trazer essa repartição justa e equitativa dos benefícios e fazer o uso sustentável e a preservação desses recursos genéticos. Então, tudo isso, de uma forma direta ou não, pode ser trazido pela propriedade intelectual. Aqui eu tirei, a gente tem uma base de patentes de medicamentos da biodiversidade e uma outra de cosméticos. Como o foco daqui era medicamento, eu trouxe só os dados de medicamentos, né? Tem mais ou menos 1.500 patentes depositadas no INPI, são só patentes depositadas no Brasil, onde 625 ainda estão em exame, tá? 468 estão finalizadas, assim, o conteúdo em domínio público, né? Porque está arquivada, indeferida ou extinta, e 376 concedidas e deferidas. O deferimento vem antes da concessão. Então, essas aí foram deferidas e ainda não foram concedidas ao titular, né? E aí, a pessoa olha esse quadro e fala assim, poxa, então só 376 documentos são bons? Não. Tudo isso aí é bom. Tudo isso aí é informação, conhecimento de pesquisas que foram feitas. Se a patente foi concedida ou não, tem a ver com quem escreveu a patente, se sabia escrever ou não. Tem a ver com se fez uma pesquisa prévia decente para saber se existe alguma coisa parecida ou não. E tem a ver com a nossa lei, que não concede patente de matéria viva. Então, muitas vezes, essas patentes aí, que estão indeferidas, arquivadas e tal, o cara está pedindo extrato, sendo uma diluição. O cara não está pedindo uma formulação, o cara não está pedindo um extrato diferenciado. Então, muitas vezes, cai pela nossa lei. Mas o conteúdo é bom. O conhecimento que está aí dentro é bom. E pode ser ponto de partida para inovações. Pode ser um insight que o pesquisador não teve ainda. Então, por isso é que é tão interessante. E a gente consegue filtrar pelo nome da espécie, pelo gênero, pela classificação tecnológica. Então, assim, tem 1000 formas de você chegar nessa informação, né? E essa informação está disponível inteirinha. Então, as patentes inteirinhas lá, para quem quiser consultar. Então, assim, todas essas patentes são importantes. E aí a gente vê o quadro de quem é residente e quem não é. Então, no caso, todas as estatísticas de patente que vocês veem por aí, o residente está abaixo de não residente. Normalmente, se você pegar a indústria farmacêutica como um todo, o Brasil é uma pulguinha ali no meio, como depositante. Quando você vai para medicamentos da biodiversidade, o brasileiro está na frente. É um pouquinho, mas para a gente isso é muito, gente. A gente tem muita coisa boa aí dentro. E aí a gente vê como que a gente pode se desenvolver. E tem patentes aí que tem parcerias com brasileiros e gente de fora, e instituições de fora. Então, a gente vê que a gente pode avançar nesse campo. E aqui eu trouxe alguns exemplos de patentes concedidas para instituições nacionais, né, que são muito interessantes. Então, uma delas, a Rabideia chica, que uma patente é para composição antifúngica, antibacteriana, a outra é para composição sistema liberação micro e nanoparticulado, processo e uso para medicamento cicatrizante, as 3 da Unicamp, as 3 concedidas. Isso aí são as capinhas, né, das patentes. Então, a gente vê que tem esse grupo aqui
da Mary Ann, são os inventores dessas duas patentes, e aquele outro grupo ali do Lauro Euclides Soares Barata, que é da cicatrizante. Estaquitarfeta tacaianensis, fitomedicamento para tratamento de vitiligo, processo e obtenção de uso no nosso professor Emerson aqui. As 3 patentes, né, são de titularidade do Axê. Na época que o professor Emerson estava lá, eu trabalhava em parceria, não sei, mas está aqui. São 3 patentes lindas de se ler. Para quem gosta de patentes de fitoterápica, eu recomendo, porque são lindas essas 3 patentes. E aí tem patente de fitomedicamento para tratamento de vitiligo, processo de obtenção e uso. Né? A gente não tem método de tratamento aqui no Brasil. Né? Então, a forma que a gente tem, parecida um pouco com o método de tratamento lá fora, é o uso do extrato ou o uso da molécula para a produção do medicamento para tratar a doença X, tá? Que a gente chama de fórmula suíça. Então, é o tipo de reivindicação que a gente faz aqui. E aí eles conseguiram, as 3 patentes estão concedidas. Esse medicamento aí, quando chegar no mercado, vai ser uma revolução e é uma inovação radical a partir da biodiversidade brasileira. Né? Então, assim, os testes que tem na patente são lindos. Você vê que realmente a capacidade que tem de reduzir as manchinhas do vitiligo, e isso quando você traz o vitiligo para criança, né, eles ainda sofrem muito, né, é um sofrimento, vamos dizer assim, emocional, não tanto em relação ao vitiligo, mas em relação a ser manchadinho e tal. Então, isso daí, esse medicamento é um medicamento radical, que vai chegar, vai trazer realmente uma mudança no mercado, e é de uma biodiversidade brasileira com uma empresa nacional. Aqui, a aroeira, né? O uso do extrato da casca do caule de esquinos terebintifólios para tratamento de desordens associadas ao trato digestivo. Pelebron, também. Essa aí vence em 2030, então ainda vai demorar. Todas essas ainda estão vigentes, tá, gente? Eu procurei trazer patentes que ainda estão vigentes, porque tem umas também, por exemplo, a do Imunomax, da Herbarium, ela já acabou, já foi arquivada, né, que foi o primeiro, né, a briga do Acheflan e do Imunomax, qual foi o primeiro a ser desenvolvido 100% no Brasil, né? Então, são as duas. A Aspidosperma parvifolium, processo de obtenção de extrato e fração padronizados de Aspidosperma parvifolium para o tratamento de malária, também da UFMG. A UFMG tem trazido muita coisa legal. A Federal do Ceará, semana passada, semana retrasada, a gente colocou no LinkedIn também, eles conseguiram 2 patentes concedidas, muito interessantes. A Federal do Ceará tá muito avançada nessa parte, está muito legal ver as patentes que eles estão conseguindo. Aqui, quando a gente fala também de empresa, olha aqui, empresa e universidade. A Pisflora, com a USP e Aurita Rodrigues Brunharoto. Copaífera, né, Langsdorff, processo de obtenção de micropartículas matriciais de copaífera Langsdorff, parte aérea, com atividade antilitiásica, cálculo renal e micropartículas matriciais. Também. Recentemente, também a Pisflora conseguiu uma de extrato de própolis. Eles têm umas formulações de própolis para criança, que são gotículazinhas que arrebentam, tipo aqueles pirulitos que tem aquelas coisinhas que explodem na boca. Então, própolis, criança normalmente odeia própolis, eles fizeram um medicamento que tem essas gotículazinhas que explodem na boca das crianças e elas curtem, né? Então, assim, são formas de inovação que a gente pode trazer
e ganhar o mercado, né? Ganhar o público, né? Que é, por exemplo, criança, né? Que é um público difícil, né? De agradar. Bom, então era isso, a 2PHD ela é formada por mim, pelo Marcelo. O Marcelo fica mais com a parte de cosmético e eu pego mais a parte de medicamento, biocidas, essas partes. Então, a gente está à disposição para vocês. Obrigada, gente.